Olha o Fred aí, olha o Cristiano aí, olha a Raíssa Beleza? aí, olha a Tiffany aí. Agora sim, nós estamos aqui, meus amigos, sabe aonde? Direto da capital do Brasil, um lugar perigosíssimo nesse momento, porque a 3 quilômetros de onde eu estou habita um sujeito que não tem como ser classificado, mas ele continua habitando ainda. Eu espero que essa habitação seja o mais breve possível e passageira, porque eu não aguento mais a possibilidade de estar próximo de um sujeito tão perigoso. Enfim, feitas os devidos desabafos, sejam muito bem-vindos aqui para esse papo, para essa live sobre os finalistas da categoria Videoclipe Sudeste, da sexta edição do Prêmio Profissionais da Música. Primeiramente, por que eu convoquei e estou fazendo essas lives todas? Por alguns motivos. Primeiro, porque, para aqueles que já participaram em outras ocasiões, podem estar se perguntando, pô, mas o prêmio não está muito longo, não está muito alargado. Opa, chegando aqui, música aos montes, é o pessoal do Batom Vermelho? O áudio está mutado. O áudio está mutado. Você está sem áudio. Bom, deixa eu continuar aqui minha apresentação. Então, Desmutei. Ah, Eu dirigi e roteirizei o legal. clipe das meninas. Já vamos falar sobre isso. Então, o negócio é o seguinte. A ideia aqui é justamente explicar o que está acontecendo e como vai acontecer daqui para frente. De uma certa forma, as pessoas de uma forma saudável se conhecerem, caso ainda não se conheçam, e que a gente possa aqui compartilhar um pouco de opiniões e percepções do que a gente está vivendo. Isso aqui fica gravado, a gente faz uma breve edição e vai lá para a posteridade, lá para o canal do YouTube do Prêmio, sobre o que pensavam e faziam vocês nesse ano de pandemia, ou nesses 2 anos de pandemia. Essa é a ideia, predominantemente, além, obviamente, de prestar os seguintes esclarecimentos. Já estamos aí na nossa etapa final e agora vamos até a nossa reta final, que será do dia 21 a 25 de junho, o nosso evento, sendo que tudo tende que ele seja um evento 100% digital, lamentavelmente. Afinal de contas, quem sou eu nesse momento para tomar uma decisão em favor dos nossos encontros, como um dia já foi? Prefiro que a gente se mantenha vivos, produzindo e criando. Logo, para quem não me conhecia, eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, estou à frente da humilde companhia GRV, Música, Mídia e Entretenimento, desde 2000, e lá a gente faz há 6 anos o Prêmio Profissionais da Música, que vem aí recheado de ações e novidades nessa edição. E, inclusive, vamos fazer uma campanha que vai se chamar Campanha de Monetização dos Videoclipes, que é uma premiação em dinheiro só para os videoclipes finalistas, que já já vocês vão ficar sabendo. Não é muito dinheiro, mas é algum, porque a gente também está se solidarizando com a situação. Bom, agora que eu já falei o suficiente, na minha opinião, vamos começar sabendo quem são as pessoas que compõem aqui essa live de hoje e falar também um pouquinho de percepções, opiniões, sustentabilidade, volatilidade, mobilidade, acessibilidade, enfim, todas essas coisas que fazem com que as coisas andem ou desandem. Vamos começar pelas meninas? Pela primeira que chegou, senhora Raíssa Bittar, que inclusive no ano passado esteve aqui em Brasília, inclusive levou um troféu, se não me engano, sobre direção de videoclipes. Muito bem. Raíssa, pô, é um prazer te ver aqui de novo. Tudo bem com você? Tudo, Gustavo. Tô feliz de estar aqui nesse papo com essa galera. Tô feliz de estar de novo no prêmio. Eu acompanho o prêmio já há muito tempo e sempre quis estar no meio, assim. Aí, ano passado, eu fui indicada e aí ainda ganhei o prêmio. Foi felicidade tripla, sei lá. Fiz o showcase também. É um encontro muito foda. Pode falar foda nessa live? Olha,
Você sabe que agora tem um presidente aí que ele anda mandando prender quem fala alguma coisa aí, mas acho que tem que envolver o nome dele. Se não envolver o nome dele, acho que pode ainda. Ainda pode. Que circunstâncias, né, que a gente está vivendo. É bem bizarro. E apesar disso, estamos aqui, né? Então, mais ainda é um motivo para a gente estar junto, para a gente se encontrar, para a gente trocar ideia. Criar esse videoclipe que eu estou concorrendo, né? Que eu estou agora como finalista, é o Velhas Sílabas, que foi um que eu fui filmar antes da pandemia, lá na Chapada dos Veadeiros. E, enfim, um processo que... Chapada dos Veadeiros, natureza, aquela coisa gigantesca que a gente vê quão pequeno a gente é. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou Raíssa Bittar, eu sou cantora, tenho 3 álbuns em todas as plataformas, singles, e comecei a fazer direção, edição, roteirização de videoclipes já faz uns 4 anos, então não comecei, né? Eu já faço. A louca, essas mulheres que não se coroam, né? Mas, enfim. E aí é um prazer estar aqui. Esse clipe que em questão é o meu clipe da minha música e que eu mesma produzi. Então, é uma honra estar aqui com ele, falando sobre ele com vocês. Bom, se não me falha a memória aqui, eu acho que o primeiro masculino a entrar foi o Cristiano ou foi o Fred? Acho que foi Cristiano, velho. Eu acho que Cristiano, você que está aqui representando a Orquestra Petrobras Sinfônica, como é que vocês vieram parar na categoria Melhor Videoclipe do Sudeste? Porque a Orquestra Petrobras Sinfônica é uma grife, é uma marca de excelência, né, em criação e produção, mas para mim é uma novidade ver vocês nessa categoria. Foi uma Seja história bem-vindo, conte-nos tudo, vai lá. Obrigadão, Gustavo. É um prazerzaço estar aqui, a gente está super feliz, obrigado por tudo. E, bom, surgiu, na verdade, a gente faz várias coisas no momento, né? Desde música de concerto até música popular, a gente fez Queen, a gente fez Michael Jackson, a gente fez um monte de coisa no passado com música pop, e esse ano a gente faria o Coldplay ao vivo, em turnê, tudo como a gente já vinha, né, planejando há uns 2 anos atrás. E aí, quando chegou essa pandemia aí, tudo parou em abril, a gente lançou alguns vídeos quer dizer, tudo parou em março, né? A gente lançou um vídeo em abril, lançamos outro em maio, no Dia das Mães, e a gente depois não sabia muito o que fazer, e a gente já tinha o contrato, já com tudo certo, com os direitos, para a gente fazer o Coldplay com orquestra. Aí a gente pensou, por que não fazer uma versão de Viva la Vida com um grupo reduzido? A gente não poderia ter 60, 70 músicos tocando, mas a gente poderia ter talvez um octeto, um noneto, e assim a gente fez. A gente pegou o nosso arranjador, Ricardo Cândido, que já havia feito o arranjo para a orquestra toda, e ele reduziu, fez uma versão para noneto, para um octeto mais percussão, e cada um na sua casa gravou. Depois a gente editou, mas foi um processo super louco, porque começou com um pedido de ajuda para o nosso videomaker, para a produção. A gente criou um grupo só para jogar ali tudo que vinha de ideia, né? Então era um grupo que cada dia a cada hora tinham 100 mensagens ali, todo mundo postando todo tipo de coisa, descarta e joga, repensa, recicla. Aí, quando a gente chegou num formato legal, a gente convocou os músicos, a gente foi pensando, olha, o que está rolando contigo aí? Como é que tá? O que você pode, né, contribuir? O que você pode trazer? E aí que surgiram as coisas todas do cara que faz solda, do outro que faz halteres com as trompas e do que faz o gato reger. E aí a gente pirou na batatinha, né? Aí, depois a gente vê o vídeo, mas foi uma piração mesmo daquela coisa, vamos criar, vamos botar alguma coisa no ar e vamos tentar tornar esse momento tão difícil um pouquinho mais leve, se é que isso era possível, né? Mas foi assim que surgiu. Massa, muito legal. A Case of You, Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, essa duplinha da qual eu já tive o prazer de estar próximo lá em Curitiba em 2018, no Prêmio Profissionais da Música em 2019, quando inclusive a senhora Lívia
saiu com o troféu, se não me engano, como melhor cantora, e sempre aqui ladeada pelo braço direito, esquerdo, perna, Fred Ferreira, aquele que está aqui para representar essa superprodução, esse vídeo assim, né? Muito peculiar, né? Muito assim, muito na linguagem de vocês. Pô, fico muito feliz de ver vocês em outras categorias e nessa, assim como todos. Fred, seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você está? Fale, conte as novidades aí. Vocês estão no Rio de Janeiro, né? Ou em São Paulo? Gustavo, obrigado de novo por receber a gente na tua casa, né? E a gente está no Rio, em casa, e muito, assim, feliz. A gente tem até uma relação quase que afetiva com esse prêmio, porque eu acho que é um prêmio que está aquém das influências, né, do grande dinheiro, do grande mercado, que dita para onde as coisas têm que ir, e é um prêmio que pulsa no coração da música mesmo. Isso é muito importante para a gente ter lugar para dar vazão, né, para a criação. E eu acho que premiar, celebrar é essencial, porque incentiva muito a gente a continuar a fazer o trabalho que a gente vem fazendo. Digo isso em relação, né, a todos os artistas. Uau. Especialmente o prêmio que premia categorias assim, incomuns, né? Acho mais legal ainda. Então, a gente está aqui no Rio. A Lívia, eu guardo o espaço dela aqui, porque talvez ela chegue, consiga chegar a qualquer momento, então o espaço dela está garantido. Mas a gente fez essa música, esse clipe, dentro dessa situação de pandemia. Foi bem... Esse ano a gente teria uma turnê, o ano que passou, né? A gente teria uma turnê muito grande, que começava... A gente ia para Moscou, Turquia, Coreia, Egito, ia rodar o mundo inteiro, acabava em Nova York. Cancelou-se tudo. Nossa! E aí, uma loucura, né? Porque estava tudo já organizado. E aí a gente tinha que fazer um material, porque na Coreia a gente ia participar de um evento, enfim, eles pediram que a gente fizesse um material. A gente fez esse material em casa, uma filmagem, ficou muito bonito, inclusive. A Gabriela Rabaldo, que foi a pessoa que filmou e fez toda essa parte do vídeo. E aí, no final dessa filmagem, a gente falou, vamos fazer mais essa música, A Case of You, da Johnny Mitchell, que é uma música que muita gente já gravou, mas todo mundo que gravou gosta muito. Não é uma música trivial, porque ela é muito do lugar do afeto também. Porque Johnny Mitchell não é uma pessoa trivial, apesar de ser extremamente simples, né? Exatamente, é uma pessoa muito peculiar, usando o mesmo adjetivo que você usou. E a gente gravou aqui em casa. Eu acho que uma das coisas legais desse videoclipe, que ele era um ambiente muito íntimo, não só por ser na nossa casa, mas inclusive o áudio que você ouve é um take único, a gente se olhando e tocando de fato, que acho que reduzindo toda a possibilidade que você tem, né, como videomaker e tudo isso, reduzindo ao íntimo dos artistas, sabe? Então, era um ambiente muito íntimo. Eu acho que isso conseguiu se transpassar pelo vídeo. E tornou-se uma coisa muito especial. Além do que a música é incrível e, enfim, tocar com a Lívia é sempre uma descoberta, sempre uma descoberta. Ótimo. Olha, antes de falar com as meninas do Batom Vermelho, a nossa novidade diretamente de Belo Horizonte, porque nós temos aqui 2 do Rio de Janeiro e temos 2 de São Paulo. Porém, Mariana Furquim tinha confirmado na data anterior, mas aí eu tive que fazer uma alteração de data por causa de uma obra lá onde a gente habita e não pôde estar presente hoje. Logo, estamos aqui com 2 cariocas, uma paulista. Se bem que a Raíssa é paranaense, né, Raíssa? Paranaense ou paulista? Está mutado. Está sem som. Era jogo de mímica, gente. Meu coração habita um pouquinho no Paraná, um pouquinho em Pernambuco, mas eu sou de São Paulo mesmo. Agora a gente vai conhecer essas meninas. Batom Vermelho, que está aqui representando Minas Gerais e de uma certa forma representando aquilo que eu mais curto no prêmio, que é essa coisa dessa mixagem de gerações. Roberta Magalhães
E eu estou vendo aqui Música aos Montes, mas eu ainda não identifiquei o seu nome, Música aos Montes. Você. É a Carol. Carol, perdão. Carol Figueiredo. Roberto e Carol, sejam muito bem-vindos. E a Débora. Quem de vocês está a fim de falar em primeiro lugar sobre ablusadas? Eu vou começar falando um pouquinho, só para vocês entenderem o contexto. Isso. Ablusadas, nós estamos quase completando 3 anos. É uma banda, assim, recentemente nova, mas foi uma ideia, assim que surgiu lá no meu coração, porque, na verdade, eu já estou no blues tem mais de 10 anos. Aí, o que acontece? Nunca teve uma banda só de mulheres, assim, uma ou outra baixista, uma ou outra integrante, e as bandas sempre masculinas. Aí teve, há 3 anos atrás, bem no Réveillon, me deu aquele insight, assim, eu falei, eu vou montar uma banda de blues só de mulheres, não tem, então vai ter agora. Aí, com muito carinho, começamos uma busca, aí encontramos a primeira baterista, depois encontramos a Dedé, a Débora, que está aqui com a gente também, e aí foi uma escolha, assim, muito difícil, assim, um pouquinho demorada para a gente encontrar. Aí, assim, sempre que a gente fazia um show, algum evento, a gente convidava outra mulher também para participar, porque a gente sempre queria levar mais mulheres, assim, para os palcos de blues. Aí, na hora que a gente olhou, a banda tinha o quê? 8 integrantes. 8 integrantes, e essa formação de agora é a segunda formação da banda. E o que aconteceu? Assim, com a bluesada está acontecendo muita coisa rápida, porque a gente está quebrando vários paradigmas. Primeiro, blues em português. Segundo, mulheres no blues. E terceiro, letras trazendo até motivos femininos também, porque o blues, ele veio de um lugar, ele, assim, surgiu com os escravos, assim, surgiu com assim, como que a gente fala, as pessoas mais simples, a ralé mesmo, né? E hoje em dia ele é considerado um estilo quase que culto, assim, top, mas não é. O blues veio, assim, das origens mesmo mais simples de todas. Aí, hoje em dia, ainda ele é muito... Ainda é um estilo mais seleto. Aí, pra a gente está quebrando paradigmas, trazendo letras em português, a gente consegue trazer um novo olhar para o blues. E essa questão de, assim, dessa diversidade é muito importante também, porque principalmente para mulheres. Aí sempre teve o lugar da diva do blues, mas das musicistas, assim, não teve. E com a gente está acontecendo uma transformação muito grande, que, assim, com menos de 1 ano de formação, a gente fez a nossa primeira turnê. A gente fez uma turnê para a Argentina e foi, assim, incrível. Aí depois, com 2 anos de formação, a gente foi para o Equador, representar o Brasil no Festival Internacional com bandas de blues de vários países. Aí, ano passado, a gente ia conseguir trazer a Vivi Scalisa, que ela é uma das primeiras bandas de blues da América Latina, elas têm 20 anos de carreira e a gente fazendo 2. Aí a gente ia conseguir trazer ela aqui para o Brasil e fazer um evento muito legal. Aí, o que aconteceu? A pandemia. Aí a gente teve que se reinventar com o que tinha e a gente não quis parar. Aí a Carol, que é a minha amiga aqui do Música aos Montes, abraçou a gente e a gente construiu um clipe com pouquíssimo, assim, recurso e foi feito na casa de um amigo nosso, que lá é um lugar muito lindo e aberto, e a gente conseguia ter um pouco de... E, assim, todo mundo estava em casa, restrito, aí lá no dia foi tudo com bastante segurança e a gente conseguiu fazer um pouquinho do clipe. Dedé, você quer contar um pouquinho pra gente mais como é que foi? Não, deixa que eu vou conduzir aqui, que a gente vai falar agora, vamos falar agora exatamente desse ponto que você falou, mas vamos fazer nesse clima rodando a roda é meio pobre, né? Mas enfim, mas é isso. Vamos voltar na Raíssa, passar pelo Cristiano, pelo Frederico, até chegar na Carol para falar exatamente sobre o seguinte. Pelo que vocês relatam, é quase que um modelo antigo, vamos dizer assim, porque tem concepção, pode ter pouco dinheiro ou muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, mas tem concepção, tem doação, tem um monte de nuances, assim, de um modelo de fazer, que parece que vai na contramão de uma coisa que falaram essa semana de uma das lives, que é a uberização das artes.
a uberização dos conteúdos, né? Teve alguém que falou assim, pô, Gustavo, os conteúdos agora, qualquer coisa é conteúdo. Então, assim, parece que, assim, quando você se propõe a fazer um conteúdo, assim como a gente, no caso eram artistas de blues, inclusive, fica parecendo irrelevante, porque hoje as coisas são feitas de uma forma onde conteúdos de 10, 15 segundos tem uma relevância que a gente não consegue mais ter, como a gente já teve algum dia. Bom, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa realidade, que eu acho que obviamente concordo, e como é que vocês lidam com essa coisa de serem pessoas com concepção, com preocupações estéticas, musicais, num mundo em que a gente tem que conviver ou conflitar com formatos menos trabalhados, mais rápidos, etc, etc. Essa é a perguntinha que eu queria encaminhar para a gente entender o que se passa na cabeça de vocês na hora que vocês decidem fazer um vídeo assim ou assado. Com a palavra, Raíssa. Vamos lá. Achei legal você falar isso. Eu tenho um amigo cantor, artista também, o Ayrton Montarroios. Ele sempre vai meio na contramão dos pensamentos e ele fala, não sei por que videoclipe. Ele tem essa sensação de que, né? Ele falou, eu fiz videoclipe, mas não sei o quê. Enfim, ele é meio contra. E eu acho curioso, eu fico até atenta para entender como é que a cabeça dele pensa, enfim. Realmente é um investimento grande, né? Até fazer CD, álbum com 10 faixas hoje em dia, a gente às vezes se questiona, será que vale a pena fazer um álbum, investir em 10 músicas, sendo que nas redes, assessoria de imprensa, não sei o quê, se eu fizer um single só, eu posso ter ali um barulho, já monto uma turnê. Então, eu, enquanto artista, eu não tenho resposta, mas eu me questiono, assim, vale a pena, né? A gente se dedicar para contar uma história com começo, meio e fim, ou começo, meio e eternidade, porque nunca tem fim. Mas, de maneira prática, o que eu tenho percebido é que se eu fizer só o clipe e colocar lá no YouTube, não faz muito barulho, assim. Então, fazer reels, várias peças, né, de divulgação menores para você martelar 2, 3 vezes por semana, ou depois de um tempo, só uma vez por semana, ou uma vez de vez em quando, você lembrar as pessoas que tem lá um clipe para ser assistido, para ser compartilhado, para ser reassistido. Então, essas peças menores, elas têm tanta importância quanto o produto final, assim. Eu já percebi que até quando eu dirijo para outros artistas, eu percebo que eu me dedicar só ao produto final não é o suficiente, que eu tenho que me dedicar pelo menos um teaserzinho, outros menorzinhos, já fazer os prints, tudo isso eu percebo que faz diferença na divulgação. E o making of, que inclusive do Velhas Sílabas, assim, eu peguei pesado no making of, como era isolamento social, eu que editei, tinha todo o material, não sei o quê, eu fazia locução eu mesma falando, assim, aqui nessa cena aconteceu isso, isso e isso. Eu comecei a imitar aqueles DVDs comentados pelos diretores que eu via quando mais nova, eu falei, eu vou fazer igual. Então, eu ia lá na cena, não sei o quê, e comentava, e isso desperta, né? Isso vai criando uma atmosfera para as pessoas, para quando elas pegarem teu clipe, elas já estarem dentro, elas estarem querendo, elas não estarem lá assistindo só por, deixa eu ver aqui, não, quero assistir. Então, é toda uma construção. Então, você já me deu a dica aí para eu, na próxima edição do prêmio, fazer o melhor vídeo para Reels, melhor vídeo para TikTok e melhor... Dancinha, botar todo mundo para fazer uma dancinha, receber o prêmio. Indicada, vou votar. Cristiano, e vocês? Como é que vocês decidem aí essa coisa? Porque, conforme a Raíssa falou, enfim, fazer essa iniciativa faz parte de uma estratégia, né? Uma estratégia de se aproximar e etc. Como é que é o pensamento seu ou da orquestra com relação a isso que a gente está encaminhando aqui? É curioso, é legal você falar isso, porque a gente pensa assim, lógico, quando a gente lança determinado produto, tem uns que a gente pensa, pô, isso aqui poderia bater na casa de 1 milhão,
Esse aqui, talvez a gente não queira nada, a gente queira só, né, falar com o nosso nicho, comunicar uma coisa mais específica. A gente, por exemplo, com o Bita, que é uma coisa que a gente queria fazer, que era um projeto de coração mesmo, uma coisa que a gente queria fazer para as crianças, e sem pensar muito em resultados de mídia. O vídeo já passou de 6 milhões, né? Então, tem coisas que muitas vezes a gente pensa, isso aqui vai bombar, e quando a gente vê, no final das contas, não aconteceu quase nada, foi visto por X mil pessoas. Então, a gente não pensou muito quando a gente estava fazendo isso, assim, no sentido de, a gente não estava querendo bombar, a gente não estava querendo comunicar alguma coisa mais específica, que não o que estava rolando nas nossas vidas com e sem a música. Porque a gente se falava, a gente tem grupo de WhatsApp, e tinha gente que não estava legal, sempre tem, né, aquela pessoa que a gente vê que se deixa levar mais, que fica mais abatida, coisa e tal, e a gente tinha uns que estavam tocando, que estavam em plena atividade, outros que estavam tocando menos e tudo. Enfim, a gente quis comunicar como é que é a nossa vida em dias difíceis, tentando fazer arte, mas também como é que era a nossa vida. A gente tem lá no nosso vídeo cena do contrabaixista que sai correndo atrás da filha, que tenta pegar ele, do gatinho que rege, da filha do Felipe, que toca violino, de 2 aninhos. Então, quer dizer, a gente estava tentando mostrar para todo mundo como é que a gente, nós músicos, né, que não podemos sair de casa, que não podemos tocar, né, a gente poderia fazer música junto, cada um na sua casa, e aí começou a surgir uma coisa muito, muito divertida, no caso. O vídeo ficou super engraçado, né? A gente nem pensou que poderia ficar tão assim divertido, e na verdade ficou. O nosso primeiro vídeo, Gustavo, olha só que coisa louca. Em março, a gente estava vendo o que estava rolando no mundo, e a Itália estava num nível lastimável, né? E a gente lançou um vídeo, um popurrí, na verdade, que tinha temas italianos, o Va Pensiero, junto com o Tico Tico no Fubá, que era uma forma da gente se solidarizar aos italianos. E mal sabíamos nós que uma catástrofe ia se abater sobre o nosso país, né? Então, como é que as coisas mudam? Assim, de um mês para o outro, a coisa mudava completamente. Então, naquela época, de maio para junho, o que a gente queria só era estar em contato com a música, fazer com que as pessoas que sempre viram os nossos concertos, os nossos shows, e que faziam parte do nosso canal, e enfim, pudessem ver a gente em atividade, tocando algo que também tinha uma mensagem, né? Viva la vida, na verdade, o tema sendo esse o grande tema que a gente escolheu, o que a gente estava querendo comunicar gente, vai ficar tudo bem, vai passar, daqui a pouco a gente está junto, quem não puder ir para a academia malha em casa, quem não está podendo tocar junto aos seus, toque sozinho, toque no seu canto. Então, era uma mensagem que a gente queria passar. Foi essa, mais ou menos, a mensagem que a gente pensou, realmente. Só para a gente saber, assim, a Petrobras subsidiou essa produção? Porque, assim, no caso da Raíssa, deve ter sido na raça total, eu imagino. A Petrobras é a nossa mantenedora, né? Então, tudo que a gente faz, na verdade, a gente conta com o patrocínio da Petrobras. E nesse vídeo, inclusive, a gente teve que submeter ao Coldplay, ao pessoal da empresa, e eles não liberam qualquer coisa. E agora tem um general, né? Não, digo lá o pessoal lá da empresa deles, né? Coldplay. Ah, tá. E aí eles viram o vídeo, assistiram, liberaram, foi tudo certo, mas assim, teve que passar pelo crivo deles, não é o tipo de coisa do tipo, é só pagar X mil reais e tá tudo certo, não é isso. Era uma coisa de negociação deixa eu ver o que vocês estão fazendo com a minha música. E eles adoraram, assim, o pessoal curtiu e foi super legal. Fred, e vocês? Vocês que têm uma trajetória, um caminho muito assim peculiar, como é que é o processo? A gente está meio que falando do processo, né, de cada um, estratégia, né, sustentabilidade, viabilidade, como é que é? Olha, Gustavo, eu particularmente, agora, eu tenho um pouco de dificuldade com esses formatos que, enfim, se tornaram, né, os formatos vigentes, essas coisas muito aceleradas, e eu particularmente no nosso trabalho, eu acho uma coisa super importante. A Lívia, até por ser mais nova que eu, lida melhor com isso. E isso ajuda muito, né? Porque eu acho importante que
que tem essa abordagem também. Mas dentro do nosso trabalho, eu não sei até que ponto isso e só isso alimenta tudo que a gente faz rodar, entende? Certamente. Eu acho que no nosso caso, ainda assim a música, especialmente o tipo de ouvinte que a gente busca e com quem a gente conecta, ainda assim a música é o que faz a diferença. Ainda assim, no nosso caso, fazer uma master super bem feita, assim, no nível altíssimo, vai fazer diferença para aquele ouvinte que gasta 50 mil reais num som. Existe esse tipo de pessoa ainda. E eu acredito que uma das coisas que assim, para mim hoje são claras, que eu não preciso ter 2 milhões de seguidores, e nada contra quem tem, só estou entendendo isso na minha vida, né? Eu acho que lotar um teatro com 1.000 pessoas é algo incrível. E então a gente busca no nosso trabalho mais essa consistência. 500 pessoas, 300 pessoas absolutamente atentas, sabendo do que se trata aquela música, entregues à experiência, pessoas que vão voltar aos shows, que vão levar outras pessoas, enfim, é uma corrente de pessoas, de humanidades, né, que está marginal a esse movimento todo de internet dos 15 segundos, onde nossa música não seria possível, de fato, porque em 15 segundos é muito difícil, assim, para falar o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar. E absolutamente não desmerecendo que eu acho essas linguagens, o pop sempre foi muito importante, interessante como se resolve, né? Como é que você se resolve dentro de 15 segundos? Acho isso o máximo também, é só entendendo a minha inabilidade em existir dentro desse formato, até porque eu acho que dentro disso existe um risco muito grande, e eu penso na minha carreira a longo prazo, né? Então existe um risco muito grande de você se tornar um produto que passa, o tempo passa, e 15 segundos, 15 mais 15, 1 minuto, 2, 1 ano, às vezes você vira um artista famoso no ano, 2 anos depois você é simplesmente nada. E a minha carreira eu quero chegar até os 90 trabalhando, não quero nem aposentar. Então... É aquela coisa, né? Assim, todos vocês são criadores, todos vocês são produtores, mas assim, essa finalidade, tem gente que quer ser um produto, né, de 15 segundos e tem gente que quer ter uma longevidade. Eu compreendo totalmente, eu inclusive me considero dessa facção da que busca a longevidade e, obviamente, assim, sei que existe, também não tenho essa intimidade assim como você. Então, Fred, a partir da sua fala e do Cristiano, fica definido que a gente vai manter a categoria de videoclipe, porque ela, pelo menos, dá a possibilidade de a gente ver 4 minutos, né? Carol, e você? E você? Fala agora em nome dessa produção aí, vai lá. Você está mutada. Você está sem som. Desmutada. Que alegria que foi receber da Roberta a responsabilidade de não só produzir e fazer todo o contexto do clipe, mas a gente produziu a música também, né? Sim. Então a gente fez parte de todo o processo, desde o arranjo, a direção, então foi maravilhoso, né, participar desse processo todo. E aí trazendo essa relação da gente ter que produzir com tantas limitações, né? Foi pensando que eu deveria lidar com uma banda de 8 mulheres e tinha que conseguir criar um roteiro e conseguir lidar com a produção inteira reduzida, né? Bom, o processo de criação foi muito simples, porque como eu participei de todo o processo da música, então isso veio muito naturalmente. Eu pensei em como elas se preparariam para um show, né? Querendo trazer um pouco do empoderamento da Roberta, contando, né, o que ela estava sentindo, que é a compositora maravilhosa. E tudo fluiu super naturalmente. O processo de gravação também foi, né, pautado em todos os cuidados possíveis e fluiu maravilhoso. A gente conseguiu, depois na pós-produção, né, resolver algumas coisinhas que a gente teve por esse problema, né, da gente ser pautado por todos esses cuidados e redução de
de equipe, mas fluiu maravilhoso, foi uma experiência ótima, eu adorei a experiência e agradeço a oportunidade, a Roberta. Hoje a gente está produzindo o álbum, inclusive, e já estou com um novo clipe roteirizado, inclusive, para o 2021. Vocês todas são de Minas, né? Roberta, Débora e Carol. Isso. Sim. A cena de Minas é uma cena muito peculiar, né? Porque ela tem qualidade para tudo quanto é lado, e às vezes eu tenho a impressão que vocês não são muito unidos, né? Parece que cada universo meio que andando em separado do outro, né? Tem essa impressão de Minas, assim, né? Na realidade, não é só uma impressão, né? Eu acho que acontece isso muito. E o que a gente tenta, assim, o que eu achei que é um marco, uma coisa muito importante da gente estar nessa categoria, que não é uma categoria de blues, que é além a gente conseguir trazer um pouco do blues para outros universos, para outras categorias. Aí tá nessa final, porque a gente também estava como semifinalista. Mas aí, votação, né? Pontuação. Isso, mas eu achei muito importante a gente conseguir até sair um pouquinho desse nicho que é tão específico do blues e conseguir trazer a gente para outros olhares. Isso é até muito importante, porque a gente tem diversidade e até levar isso também, assim, popularizar um pouco do blues, porque todas as nossas músicas, até sertanejo, vários estilos, têm muita referência de blues. Aí a gente conseguir trazer um pouco do blues para outros olhares está sendo, assim, para a gente uma riqueza, e esse é o nosso primeiro clipe, e a gente já está, assim, ter chegado até aqui, para a gente, assim, é muito maravilhoso. Lembrando que para chegar até aqui foram 3 etapas de votação, uma etapa dos profissionais, uma etapa do público digital, uma etapa dos jurados, e a soma, respeitados os devidos pesos, foi o que trouxe vocês até aqui, e a gente só vai saber desse resultado lá na frente. Mas vocês não estavam aqui quando começou. A gente vai ter uma campanha de monetização dos 23 videoclipes finalistas, valendo aí uma premiação em dinheiro, assim, humilde, mas assim, nesse clima da Petrobras, assim, de fazer a coisa se movimentar, para que vocês possam mobilizar suas redes e tudo mais, e a gente popularizar ao máximo esses vídeos que são todos finalistas do prêmio. Mas aí, né, gente, veio a pandemia, conforme todos vocês já falaram, a pandemia fez com que nós nos refletíssemos, nos observássemos, parássemos, analisássemos, sonhássemos, né, estabelecêssemos novas esperanças e, principalmente, novas parcerias. Eu acho que o que sobrou para a gente o que sobrou assim mais próximo foi a possibilidade da gente reconstruir o máximo de parcerias que forem possíveis. Por isso que eu continuo fazendo o prêmio. E aí eu lhe pergunto, o que motiva vocês, né, nesse momento de início de ano, com uma pandemia piorada, né? O que está motivando vocês? Já fiquei sabendo aqui das meninas que já estão fazendo um novo álbum. Raíssa, Cristiano, Fred, um por um. Quais são os planos, perspectivas, sonhos e desejos a partir do momento que nós estamos vivendo? Só boas notícias, hein? Vamos lá. Quando você falou de motivação, eu pensei no que o Fred tinha acabado de falar, assim, para além, né, dos formatos pequenos ou desse método do marketing, como fazer chegar nas pessoas e tudo mais, o comprometimento de fazer algo que você se satisfaça, né, de fazer uma master foda, se é aquilo que te move. E eu penso muito nisso, assim, eu brinco que eu sou uma contadora de histórias, eu gosto de contar histórias, seja ela como for, assim, em qual plataforma for. E o que me motiva é isso, assim. Então, às vezes eu faço um plano, eu vou querer lançar um disco ano que vem, então já vou traçando a história agora, mas eu confesso que eu vou meio navegando, assim, as coisas vão aparecendo, eu já vou mudando de plano. Eu até fiquei muito feliz eu conheci ai, meu Deus, a Roberta é da Bluesadas.
É isso. Isso. Ablusadas. Eu não conhecia vocês, conheci por causa do PPM, agora que a gente está dividindo essa categoria. Inclusive o Fred e a Lívia eu conheci pessoalmente também no PPM. Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque esse tipo de evento acaba provocando encontros. Então, as parcerias que você falou, né? Às vezes a gente cria alguma coisa, um show, um single ou um disco, e isso vai causando encontros, isso vai movimentando a nossa vida dos outros. Eu percebo muito isso. Eu também conduzo o Sarau Asmina Tudo, que é um festival que acontece pelo Brasil todo. Já passamos por Belo Horizonte e reunindo artistas mulheres no palco, assim, justamente para provocar encontro de instrumentistas e tudo mais. Mas eu vi que o que sai, o que fica é o fruto do encontro mesmo, assim. Então, às vezes a gente planeja fazer uma turnê, não sei o quê, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, ela vai de outro jeito, mas valeu do mesmo jeito, porque dali surgiu outra coisa, outro trabalho. E é que nem o Cristiano falou, às vezes você se empenha muito para fazer um negócio e no final aquilo nem tem o efeito que você esperava, mas dali surgiu outra coisa. Então, eu estou mais navegando assim. E eu queria só... Você falou de viabilidade, Gustavo, do meu clipe. Eu queria dizer que o PPM é muito culpado por esse clipe acontecer. Porque foi por causa do PPM que eu marquei o Sarau Asmina Tudo lá na Chapada. E aí, por causa disso, eu fiz a visita às locações e decidi filmar um clipe, assim. Então, você vê como as coisas vão expandindo de um jeito que a gente nem tem controle, né? Pô, muito legal saber dessa história, pô. Muito bacana. Cristiano Alves, me diga aí, nesse momento, perspectivas, motivações, planos, como é que vocês estão assim se posicionando para o futuro breve, ou para o futuro a médio prazo, ou a longo prazo? Enfim, dentro do que é possível, né? Uhum. É muito bom ouvir todo mundo fala coisas muito importantes e realmente o próprio movimento do prêmio em si, né? E a gente está aqui podendo trocar ideias, acho que é uma coisa super legal. Uma coisa que a gente pensou muito durante a pandemia, quer dizer, durante aquele momento inicial, a gente nunca saiu da pandemia, né? Foi, será que nós somos importantes, né? Porque a gente fica vendo o que são os tais serviços essenciais, quem podia estar na rua, e a gente olhava para fora e não tinha ninguém. E eu me perguntei várias vezes, eu falei, poxa, eu sou clarinetista, né, diretor artístico, eu sou membro lá da diretoria artística da OPS, que é uma orquestra. Será que as pessoas, será que a gente tem algum, qual é o nosso papel, qual é o nosso peso, o que a gente vale nesse contexto social, né? Eu pelo menos me coloquei muito pensativo, né? E no final das contas todos somos essenciais, foi o que eu vi, né? Todos que estavam lá na linha de frente, que estão ainda, mas assim, gente, música é o que move tudo. A gente fala música, o nosso falar já é música, a gente sente música, a gente vive música, ninguém passa um dia da vida sem consumir música, ou pensar em música, ou fazer música. Então, na verdade, foi um momento estranho, de bastante reflexão, e a gente tem feito coisas com música popular também, não porque a gente só queira que o público que vem até nós por meio da música popular também venha para os nossos concertos. Não é só isso. É claro que isso conta, porque alguém que diz assim, eu não gosto de orquestra, eu respondo, quer dizer, quase nunca falam, mas para quem falar ou pensar isso, eu primeiro falo, escute uma orquestra, veja o que é a música, porque a pessoa pensa que vai assistir uma ópera de 4 horas, né, do tipo, não posso sair, não posso respirar, não posso virar o pescoço para o lado. Calma, não é assim. Vai ver uma quinta de Beethoven, vai ver um show com o Nando Reis que a gente fez, que vai virar CD, que vai ser lançado no segundo semestre, né, vai ver o Queen que a gente fez, né, Rhapsody Bohemia, que foi super legal, porque é tudo música, tudo faz parte da mesma coisa. A gente está dando roupagem sinfônica para várias coisas, para vários gêneros de música, né? Então, na verdade, a gente vai ter coisa com o Mundo Bita, que a gente lançou um CD, quer dizer, a gente gravou um CD com eles no final do ano, que ainda vai sair no segundo semestre. O do Nando já está pronto, já para sair, a gente só não sabe quando vai sair.
Tem o show do Coldplay, e o nosso maestro titular, o Isaac Karabichevsky, né? Aliás, ele, quando nos assistir aí, deixar um grande beijo para ele, do alto dos seus 86 anos, já devidamente vacinado, quer dizer, falta a segunda dose, né? Está lá louco para voltar para reger o ciclo Beethoven. A gente tinha um ciclo Beethoven planejado para 2020, porque são 250 anos de nascimento, perdão, de Beethoven. E a gente ia fazer um ciclo com as sinfonias todas, né, do Beethoven, e a gente não pôde fazer, mas assim que a gente puder voltar aos palcos, a gente vai retomar o projeto de fazer pelo menos alguns concertos de piano, algumas sinfonias, mas prestar a devida homenagem ao mestre dos mestres aí, um dos grandes mestres, né, Beethoven. Mas o que a gente espera, Gustavo, assim, de coração, é que haja espaço para tudo e para todo mundo. Tem que ter espaço para música pop, para música de concerto, para todo tipo de música. Todo mundo tem que ter voz. A gente não pode rotular nada, nem dizer que algo é ruim sem conhecer primeiro. A gente precisa dar uma chance. Deixa eu escutar determinada coisa para... Raíssa falou também do que eu não conhecia, e eu vou sair daqui, já vou buscar coisas das bluseiras, ablusadas, né? Inclusive é muito bom o nome, assim como o nome que a Raíssa falou lá do Sarau também, as meninas tudo, vocês são muito criativas, os nomes são sensacionais, adorei. Inclusive, viu, Cristiano, a gente tem uma categoria melhor projeto cultural e a outra que chama melhor projeto de entretenimento. Eu não sei qual das duas, o Sarau, as Minas, tudo também está como finalista. Não, muito, muito criativo. O Fred também está como finalista, como, se não me engano, produtor musical do Sudeste. São várias possibilidades, entendeu? Eu acho que tem que ter voz e vez para todo mundo. E espero que tenha cada vez mais, que as pessoas possam se expressar e assim conquistar os públicos que lhes forem mais convenientes, no sentido de porque sempre tem quem goste disso ou daquilo outro, então a gente tem que estar sempre podendo se manifestar. E nesse ponto, só para terminar, para passar a palavra também, tem gente que acha, porque a Petrobras está lá com a OPES, coisa e tal, patrocinando, e não é uma coisa de 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, eles estão há 35 anos com a gente. Entendi. Sem interrupção. Então, assim, isso tem que ser uma coisa, isso é uma coisa que tem que ser louvada também. Certamente. A gente vai fazer no próximo ano, em 2022, 50 anos de orquestra, que ela começou lá sem o apoio ainda da Petrobras, mas nos últimos 35 a gente tem tido apoio. Então, realmente, nesse ponto, tem que tirar o chapéu. É mesmo. Agradecer muito. É uma raridade, né? Em tempos de... Enfim, desse sujeito que eu falei mais cedo, que mora aqui perto da minha casa, é uma raridade uma situação como essa, né? Mas, enfim... Olha, eu fico muito feliz da orquestra estar se mantendo, né? E eu, sinceramente, desejo longa vida aí, porque eu sei que o trabalho aí é para valer. Vamos aqui, Fred, olha quem chegou, senhora Lívia, como vai você? Seja bem-vinda. Cheguei, gente, obrigada. Estou muito feliz de pegar esse bonde andando assim. E o bonde está andando e está quase chegando no ponto final. Portanto, você pegou aí a fase que a gente está falando, viu, Lívia? Enfim, chegou a pandemia, né? E aí, qual é a motivação? Quais são os planos? Se ainda é possível sonhar? Para onde vocês estão indo? Para onde vocês pensam em ir? Aliás, Cristiano, a Petrobras já tem programado, já tem concerto programado ou ainda não tem essa possibilidade? Olha só, a gente tinha concertos hoje e amanhã na Sala Cecília Meirelles com o público. A gente ensaiou a semana toda e a gente acordou ontem com a notícia de que fechou e que não vai poder ter o concerto, mas a gente gravou. Hoje a gente pôde gravar entre 2 e 5 da tarde. Quer dizer, a gente começou às 2, fazendo uma checagem de som, e 3 horas fizemos com o link aberto, teve o concerto, que vai estar gravado aí para quem quiser assistir depois também, mas o público pode assistir da sua casa. Mas foi a forma que a gente conseguiu tocar hoje o programa que a gente ensaiou a semana toda, semana passada também, um programa lindo, aliás. Então, mas agora a gente não sabe quando vai ter de novo, né? Realmente. Fred e Lívia, vamos lá. Agora que a gente não sabe quando vai ter de novo, o que vem de novo daí da parte de vocês?
Vou deixar o Fred falar, que ele já está no bonde há mais tempo. Já está na vibe, já está na vibe. A gente ia nesse concerto da sala amanhã. Ingressos comprados, né? Mas eu Poxa vi vida. hoje a qualidade de vídeo, áudio incrível. Ai, que bom. Somos amigos da Érica Ribeiro, que foi a sua Ótimo. Ai, que bom, gente. Fico feliz que vocês iriam lá. Somos frequentadores. Vocês não se conheciam, mas vocês iam no show do... Claro que eu conheço eles, claro. Imagina. Super fã. Vamos lá, Fred e Lívia, quais são os planos, motivações, sonhos, se ainda existem? Na minha opinião, lógico que existe, tá? Mas para onde que a dupla está indo nesse momento de interrupção? Eu acho que por hora é uma loucura, assim. Eu vou até te falar, eu tô correndo na praia para ter um objetivo. Porque é difícil você planejar coisas para daqui a um ano, né? Especialmente artistas onde sempre foi difícil isso, agora, especialmente por causa do seu vizinho também, Gustavo. Então, muito vizinho que veio do Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem. Pois é. E antes de vir daqui, veio de São Paulo. Ele deve ter rodado o Brasil inteiro. Ele colheu. Ele falou assim, como ser a pior coisa em todos os lugares desse lugar. Ele é o João Bobo. Exatamente. Com todo respeito ao João Bobo. Né? Isso. Então, a gente está tentando, assim, sobreviver a alma, né? Fazer sobreviver a alma e mantendo essa vontade que sempre foi uma das coisas principais, talvez a principal, não sei, que a gente vem, nós somos brasileiros, a gente se identifica como brasileiro, né? E é manter, a gente veio da cultura brasileira e a gente vê que manter a cultura brasileira, que em todos os sentidos, como patrimônio imaterial, espiritual, seja o que você procurar, ou econômico, nós somos um sucesso na história da humanidade. A cultura brasileira é um sucesso no melhor dos sentidos, né? Assim que você pode achar para essa palavra. Então, tentando aqui, do nosso tamaninho, né, junto com todos os outros artistas aqui desse mesmo lugar onde a gente está, que chama Brasil, tentando fazer isso sustentar, porque vai ser importante, como sempre foi. E assim, é uma motivação, juro, é acordar e assim, não, vamos segurar, é o acorde bonito, é isso aqui que vem do Tom Jobim, que vem do Villa-Lobos, que vem de não sei quem, o som que vem das aldeias, de tudo, da mata, vamos, porque, gente, é difícil, tem que ser aquela puxada de ar de triatleta maratonista da vida, porque tá fácil não, mas estamos aí, estamos juntos. Complementando um pouco... Teremos muito trabalho pela frente, né, Fred? Isso que você quer dizer. Sim. Não dá para voltar para trás agora. Eu acho que a gente, inevitavelmente, pensa muito sobre o Brasil, né? Sobre o futuro do Brasil. E se a gente se volta um pouco para a literatura enfim, para toda a história da arte no Brasil, na verdade, isso sempre foi uma questão. Assim, o Brasil, enquanto eterno país do futuro, assim, nunca se realiza, né? Então, desde assim, você tem relatos muito parecidos com o que a gente está vivendo hoje, dessas preocupações dos artistas, por exemplo, nos anos 20, os modernistas buscando essa realização da potência do Brasil, sabe? E aí isso se repete nos anos 50, né? E com JK, com a criação de Brasília, a construção e tudo muito utópico, assim, sempre se projetando para o futuro e, ao mesmo tempo, essa cultura absurda que a gente tem, esse desbunde assim, de tanta coisa maravilhosa, isso sempre acontecendo, né? Principalmente no século XX, milhões de coisas, milhões de manifestações e tanta música, e tantas festas, e tantas danças, e tanta cultura de ponta que a gente tem. Depois isso se repete o tempo inteiro e a gente passa sempre por esse momento assim, de questionar quando é que o Brasil vai acontecer de fato, né? E fica essa angústia de não vai dar certo, mas podia dar certo, né? Eu acho que, como o Fred falou, acordar todo dia e fazer jus a quem veio antes da gente, que fez com que a gente pudesse se sentir orgulhoso de ser brasileiro, né? Em todas as áreas, na arquitetura, nas ciências, na música, obviamente, né? Não tem nem o que dizer. Nós somos uma potência em tantos sentidos, e eu acho que a gente precisa se agarrar nessa ideia para a gente não achar que o barco vai afundar assim, tão dramaticamente, apesar do momento e
E apesar disso sempre ser um risco, não dá para achar que o Brasil, só por ser maravilhoso, também vai se sustentar para sempre, né? Então, é trabalhar para que isso aconteça do tamanho que cada um tem, né? Dentro da possibilidade de cada um. E nós, enquanto artistas, somos vetores profundamente transformadores disso, né? Do nosso meio, seja dando uma aula, seja participando de uma live, a comunidade, uma live, ou sei lá, fazendo show. A gente teve a oportunidade de, nos últimos anos, rodar muito o Brasil, assim, no interior, fazendo o mesmo show que a gente fez no PPM, fazendo o mesmo show que a gente apresenta pelo mundo, assim, em lugares muito pequenos, com muito pouco recurso técnico, assim. E é isso, eu acho que isso faz a diferença real, assim, você entregar de volta para as pessoas o que é delas, na verdade, e que elas se esqueceram que é delas, ou nunca souberam que é delas, né? Então, a música que a gente faz e que a gente leva para o mundo é a música que o Brasil nos deu. Essa é uma música que é um patrimônio nosso. Então, eu acho que essa é a nossa grande bandeira, assim, né? A gente fazer a música que a gente faz para o Brasil e para representar o Brasil na sua potência. Né? E vocês, diferentemente da Raíssa, né? Eu pensando assim no perfil de vocês, achei tão acertado da minha parte ter escolhido a Funarte para vocês tocarem, mas acontece que quando vocês vieram já tava o novo presidente, já estava aquele Goebbels lá na Funarte, e os caras sabotaram completamente a minha realização. Eu, particularmente, fiquei com medo de acontecer até alguma coisa pior, né? Mas só a sabotagem em si, putz, enfim. Coisas imprevisíveis, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia ser assim, ter a minha ação assim prejudicada na sua realização a partir do espaço que estava nos recebendo, mas enfim. O bom é que ele não está mais lá e você continua aqui com a gente, né? Graças a Deus! Mas, estamos chegando próximo do final. Eu tenho uma pergunta, já vou deixar uma pergunta aqui, que eu ainda vou girar aqui nas meninas, mas já vão pensando aí que a perguntinha que encerra a nossa live, que é o seguinte: ser profissional da música eu sempre boto lá nas nossas mídias para a posteridade o que vocês pensavam em março de 2021 sobre o que é ser profissional da música. Então, Raíssa, Cristiano, Fred e Lívia, já pensem, porque Roberta e Débora, só para encerrar aqui democraticamente, planos para o futuro. Já sei que tem o álbum, já sei que tem um novo clipe, o que mais? Você quer falar, Dedé? Fala, Dedé. Então, Oi, Dedé! Olá, gente, prazer, né? Eu toco baixo com as blusadas aí, do lado da Altos, canto com ela também. Aqui em casa tá meio barulhento, por isso que eu tô falando um pouquinho, assim. Mas isso de olhar, né, para dentro tem feito muito parte da gente também. E para além desses projetos maiores, coisas de álbum e tudo mais, acho que o próprio estudo da aprimoração do nosso instrumento, seja a voz, seja o instrumento, né, baixo, violão, o que for, você aprimorando o que você faz mesmo na música, sabe? Tipo assim, eu tenho feito muito isso. Então, todas as lacunas que às vezes eu via não tenho tempo para ver isso, não tenho tempo para ver isso, não tenho tempo para ver isso. Por outro lado, agora é a hora que a gente tem tempo para resolver tudo, sabe? Então, assim, isso para mim tem sido muito valioso e para a gente também, porque a gente reorganizou a banda inteira durante a pandemia. Então, assim, a nova formação também aconteceu durante a pandemia, o clipe, tudo foi uma reorganização mesmo da gente, sabe? Então, eu acho que esse foi o principal ponto e o que tem feito a gente pensar na nossa perspectiva de aprimorar para poder continuar trabalhando, né? Muito bem, ou seja, um mergulho no autoconhecimento, né, nos estudos, ou seja, no aprimoramento da sua atividade, que, se Deus quiser, para você, para a Raíssa, para o Cristiano, para o Fred, para a Lívia, para a Roberta, para a Carol e para todo mundo que está aqui, que volte o mais breve possível, da forma mais segura, como nós merecemos. É ou não é? Mais ainda, porque a gente vai estar mais aprimorado. Você imagina como é que vai ser essa volta? Vamos lá. Raíssa Bittar. Oi?
antes da gente terminar, como de costume, não tem graça a gente não tirar aquela fotinha final. Tirar a fotinha final, tudo bem. Para as nossas redes sociais, para sair todo mundo bonito. Opa! Quem tiver com a câmera fechada e quiser sentir a vontade aí para abrir a câmera, dar um sorrisão. Vou botar aqui até a camisa do PPM de 2018, quando homenageamos Roberto Menescal, que também já foi vacinado. Vai lá, Felipe, comanda aí. Sorrisão de todo mundo. 1, 2, 3 e... Oi! Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela conversa. Olha só, são 18 horas e 2 minutos. Como diria o poeta da internet, sextou. E assim, eu pergunto para você, senhora Raíssa, ser profissional da música é? É ser uma formiga operária. Tem uma música da Ilana Queiroga, pernambucana, que ela fala: ser pequeno é fascinante. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso trabalho, assim. Às vezes as pessoas enxergam o artista como aquele deus, e eu acho que é o contrário. Ser uma formiga operária, eu ganhei a semana com essa frase, querida. Pronto, tá eternizado. Eu tatuei a bicha, ó. Tem ficado na minha cabeça faz um tempo. Muito bom. Cristiano, já te agradecendo pela participação, sei que para você foi um esforço hercúleo estar aqui com a gente. Não, foi um prazer. Mas me fale aí, em nome da orquestra, ser profissional da música é? Olha, eu acho que é uma loucura, é ser um louco apaixonado, porque tem um pouco de loucura, né? Quando a gente olha para trás, a gente pensa, será que eu faria tudo de novo? Mas quando você pensa em tudo que... A gente pode sentir prazer, a gente pode viver um pouco dessa coisa eterna que a música tem, porque hoje a gente está falando de compositor que nasceu há 300 anos atrás, ou então de um grupo que já se desfez, né, há 50 anos atrás, e é isso, música é uma coisa atemporal, então a gente pode viajar pela eternidade, e cada vez mais eu acho que é um voo solo também, porque a gente tem que aprender a fazer as coisas por nós mesmos, e claro que a gente sempre vai ter um grupo junto, a gente vai estar fazendo música em conjunto, mas eu acho que cada vez mais vai ser uma coisa aquela coisa de cada um fazer o próprio caminho, entender como trilhar, mas eu acho que é isso que eu falei mais lá no início, é um ato de loucura, no fundo, mas a gente só faz isso porque a gente não vive sem isso, a gente não se vê fazendo outra coisa. Foi bom demais. A gente não se vê fazendo outra coisa. Todos nós aqui, né? Eu vou botar assim, ser profissional da música é um ato de loucura, adorei. Não, mas espera aí, mas é uma loucura apaixonada, diga assim. Diga assim. Vamos lá, senhor Frederico Ferreira e a senhora Lívia Nestrovski, aí do Rio de Janeiro. Ser profissional da música para vocês, além de circular o mundo, é o que mais? Olha, a gente chegou num consenso aqui. Ser profissional da música é abrir os caminhos para o futuro, para a humanidade seguir, ó. Olha só. Os artistas são esses loucos, né, que pensam as coisas que ainda não aconteceram. E aí a gente provoca o nosso meio, né? Isso faz as pessoas questionarem, andarem de preferência para frente, né? Às vezes vai para trás, o tiro sai pela culatra. Mas a ideia é mirar lá na frente, uma hora vai. Meninas ablusadas, ser profissionais da música é? Eu estou colocando duas palavras, amor e resistência, porque a gente está vivendo um momento onde a cultura foi o mais atingido e a gente precisa de muito amor e muita resistência para lidar com isso e conseguir transformar isso tudo em coisas boas, porque a Blusadas a gente, assim, resistência de sem dinheiro, de sem tudo, de dificuldade, de tudo, e a gente ainda está conseguindo, está sendo muito importante, muito crescimento para a gente, é muito amor envolvido, assim, todas nós, com o que a gente faz, umas com as outras, é tudo à base de muito amor e resistência mesmo, para resistir a esse ano, que foi uma loucura, e assim, e tá maravilhoso, assim,
acontecer, ver tudo acontecer, ver cada um de vocês aqui. A gente está, assim, um privilégio estar aqui conhecendo vocês, o trabalho lindo de vocês também, parabéns, obrigada por esse momento que estamos juntos. É muito amor e resistência. É isso. Olha, eu vou encerrar agradecendo por demais pelo tempo, pela conversa, pela simpatia, pela alegria contagiante. Uma pena que, assim, não temos mais pessoas presentes, porque, inclusive, não é nem muito a ideia. A ideia é mais a gente entre nós mesmos. Mas, certamente, esse momento chegará, certamente vamos nos rever, vamos celebrar e temos aí algo a comemorar, se Deus quiser, ali entre o dia 21 e 25 de junho. Mas aguarde que vem aí uma promoção específica e uma ação para vocês dos vídeos. Olha, muito obrigado, muitas palmas para vocês, porque vocês criam, vocês produzem e vocês fazem acontecer. Um beijo de Brasília para o Rio, para Minas e para São Paulo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau. Beijão! Beijo para todo mundo.